Qual que é a função do sommelier? Para Assim, quem não entende, assim, em linhas, digamos assim, num conceito mais simples. se o sommelier, basicamente, ele é o responsável pelo serviço do vinho num restaurante ou numa vinoteca. É lógico que a nossa função ela abrange muito mais do que o serviço. O serviço que eu comentava no início com esse sommelier cubano, seria o serviço primordial do sommelier. O sommelier ele precisa saber bem servir. Mas acima disso também, o sommelier é responsável pela harmonização de vinhos e alimentos. Então, a gente estuda a parte de gastronomia para você poder escolher um vinho que se harmonize com os diferentes pratos que estão sendo servidos naquele restaurante. Fora isso, o restaurante ele também precisa ter lucro. Então, o restaurante ele contrata um sommelier para que monte uma carta e que essa carta seja viável Ah, para o restaurante. Então, o setor de vinhos dentro do restaurante ou dentro de um grande hotel, ele é um setor separado. sim. Você vai gerir aquilo de forma separada com a parte do restaurante, por exemplo. Então, todo o setor de vinhos ele precisa se sustentar. O restaurante precisa ter o retorno para fazer valer aquele salário que está pagando para o profissional que está ali atendendo a Ah, entendi. clientela. Então, a gente é responsável pela montagem da adega, a parte de gerência da adega. Você não pode deixar que o teu vinho estrague. Você tem que ter um conhecimento para poder montar uma adega corretamente, com condições de temperatura e umidade controladas. Você precisa ter boas taças. Por Uhum. exemplo, essas taças aqui que eu trouxe hoje são taças da Spiegel, que é uma cristalaria alemã pertencente à Riedel. Uma cristalaria excelente. Na Europa, quase todo mundo, os grandes restaurantes trabalham com Spiegel. Elas são taças que são um pouquinho mais grossas, têm menos Sim. chumbo, mas elas são mais resistentes. Então, são taças que não são tão caras e que elas atendem perfeitamente o serviço. Sim. No Brasil, temos taças muito boas também. Temos a Strauss, por exemplo, faz taças excelentes. Mas essa aqui, eu tenho em casa, então resolvi trazê-la. E o sommelier estuda também muito sobre, por exemplo, a parte de charutos. Então, você vai ter os destilados, você tem o vinho do Porto, tem vinhos de sobremesa que se harmonizam com charutos. Você vai fazer o serviço harmonizando o vinho, os destilados com o charuto. Existem concursos para isso, inclusive. A gente estuda sobre café, então tem diferentes tipos de café no restaurante, estuda sobre chá. É Capaz. um tema bem, bem abrangente.